pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta, né? Sempre com uma nova série, essa é a nossa proposta, para que a gente possa conversar dos assuntos que são bíblicos, né? Da visão do reino de Deus que eu e você precisamos ter a respeito de áreas da nossa vida. E eu quero ainda falar sobre esse assunto, porque eu considero ele super importante, porque ele envolve o nosso dia a dia em várias situações, né? Falar de finanças é lembrar disso todo dia, nós precisamos, faz parte da nossa jornada, essa prática de lidar com finanças todos os dias. E o que eu vejo, de um modo geral, é uma igreja muito despreparada no entendimento da verdadeira visão financeira do reino. Se é que eu posso dizer dessa maneira, né? Deus tem uma visão sobre finanças. Agora a pergunta é se essa visão ela já está compreendida, ela está entendida, ela está assentada no nosso coração. De um modo geral, pela prática e pela vida das pessoas, nós notamos que isso não é realidade, gente. Então eu coloquei dessa maneira só para você entender que é assim que funciona mesmo. Finanças também são sementes, tá certo? Nesse universo do qual Deus falou que o reino de Deus é comparado como se um homem lançasse uma semente à terra, então já está implícito que a semente depende da terra e a terra depois ela frutifica essa semente frutifica quando encontra uma terra própria e ela produz. Então eu entendo, e nós vemos isso na palavra, que pelo olhar do reino de Deus, finanças também se encaixa dentro de uma proposta de Deus para nós. Não é aquela questão, gente, de eu trabalhar, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Isso a maior parte das pessoas, elas vivem e falam assim. Mas essa não é uma jornada sábia para nós caminharmos, né? Como também não é uma jornada sábia a gente sair falando tudo que vem na nossa cabeça. Porque palavras são sementes. Atitudes, condutas, escolhas na vida de relacionamento são sementes. A nossa maneira em lidar com as nossas finanças, com aquilo que nós recebemos, fruto do nosso trabalho, também são sementes. Isso está espalhado pela palavra de Deus. Qual é o resultado que eu quero? Qual é o resultado que eu quero em relação à minha vida? Eu quero uma vida, mesmo enfrentando lutas e adversidades nesse mundo, a gente cresça, progrida, porque essa é a vontade dele, nos abençoar. Só que Deus ele abençoa a gente na proporção de nós entendermos o reino dele e na proporção de nós respondermos a ele. Então, responder a ele implica em primeiro colocar para dentro o depósito do entendimento sobre aquilo que ele está nos pedindo. E aí você vai aplicar, esse é o exercício da fé, um exercício prático com relação a algo que já está estabelecido no meu coração. Eu quero te dizer que eu e você precisamos da visão financeira do reino de Deus dentro do nosso coração. Porque dessa maneira, nós então entenderemos esse sistema de sementes, esse sistema do qual Deus estabeleceu para nos abençoar dentro dessa área. É uma área que todos nós precisamos ter um verdadeiro entendimento. O que é muito ruim é a gente encontrar por aí que o pessoal mexe com essa área de finanças e dinheiro de uma maneira bem imprópria, de uma maneira bem manipuladora, de uma maneira bem assim, tipo, sei lá, prometendo coisas que em si não são tão verdadeiras, né? E eu quero te falar que essa é uma área importante, como qualquer área da nossa vida, mas é uma área que envolve finanças, envolve coração. Eu quero repetir isso porque às vezes parece que não está envolvido, né? Mas está envolvido. Finanças envolve coração. Envolve a pessoa que você é. Se você é conquistado no teu coração pelo amor de Deus, eu quero te falar, você tem um espírito de gratidão. E dentro dessa área, na área financeira, você será com certeza uma pessoa doadora. E a gente encontra muitas restrições, né, desse universo dentro de igreja, de ser cristão. Uma pessoa tem um entendimento, outra tem uma outra já é fechado de coração, ele se abre para uma porção de coisa. Mas quando se fala de finanças, ele fecha o coração e tal. Então
aí a gente acaba não vendo os resultados de Deus, né? Os resultados de Deus são tremendos. Quantas passagens que nós lemos na Bíblia, gente, são impressionantes. Falando sobre esse conteúdo de finanças, você não faz ideia. E eu vou iniciar nesse primeiro vídeo te mostrando algumas curiosidades sobre isso. É bem interessante. E essas curiosidades é só para dar um recado para mim e para você como esse assunto é importante, não descartando os outros assuntos, né? Eu creio que ao longo desse tempo que eu venho fazendo sempre os vídeos, né, de ensino, essa é a minha área, de poder ensinar e te ajudar a levar compreensão em várias áreas para que o teu coração ele fique organizado, né? Eu acho que eu já contei em alguma dessas séries aqui, eu já contei uma experiência que eu tive no início do meu trabalho, quando Deus me deu uma visão e me chamou para eu organizar as gavetas espirituais dentro do coração das pessoas. E aquilo foi muito legal para mim, porque quando você encontra um ambiente organizado, porque é um ambiente seguro, ali tem progresso, ali tem crescimento, é um ambiente onde você sabe, as coisas estão assentadas no seu devido lugar, é um ambiente de certeza, não é um ambiente de dúvida, não é um ambiente, aonde está, eu não sei e tal, porque quando você entra num ambiente desorganizado, você fica perdido. E Deus não quer que eu e você sejamos pessoas perdidas em nenhuma área. Ele quer te dar entendimento. Ele quer trazer compreensão para você e para mim nas mais diferentes áreas da nossa vida, e essa é uma delas. Eu não quero, porque eu aprendi isso no passado, a minha visão como lidar com finanças. Eu quero a proposta, a inspiração de Deus e os conceitos, que é isso que a gente vai ver. Existem alguns conceitos que Deus estabeleceu sobre essa área que precisam fazer parte da nossa vida prática. Legal, gente? Mas vamos mostrar umas curiosidades, porque tem algumas aí que são interessantes sobre a Bíblia. Então, eu vou te mostrar algumas. Por exemplo, 22 das 51 parábolas de Jesus ilustram ou citam algum assunto sobre finanças. Então veja, se Jesus vai lá, você pega nos evangelhos as 51 parábolas de Jesus e 22 falam sobre finanças, é um assunto alto, hein? Não é um assunto importante? Então, em algum momento lá se lida com herança, se fala sobre salário, fala sobre atividade financeira de compra e venda e tal, tá tudo incluído dentro desse conteúdo aqui, ó. Então é um conteúdo de finanças. Esse conteúdo aí, ele é alto, muito alto, compra e venda, herança, tal. Então você vai olhar, 22 parábolas tem esse assunto. Vamos passar adiante. Por exemplo, fala-se mais de finanças no Novo Testamento do que céu e inferno juntos. É só uma comparação. Eu não estou dizendo que qualquer outro assunto ele deixa de ser importante. Você entendeu o espírito que eu quero trazer. Eu quero te falar como esse assunto ele é baita, né? A gente costuma dizer assim, baita assunto, é um baita assunto mesmo na Bíblia sobre essa área que Deus quer nos abençoar. Não pense em nenhum momento que Deus não quer te abençoar muito. Ele quer te abençoar a mim e a você. Mas eu preciso estar dentro do entendimento dele sobre finanças, do reino de Deus, estabelecido como mentalidade. A gente vai falar sobre isso. Olha uma outra curiosidade. Existem mais de 500 versos na Bíblia sobre oração e fé e mais de 2.000, lidando com finanças, gente. Não significa que oração e fé não é importante. Eu só estou te falando como esse assunto é grande. Olha que curiosidade interessante. Mais de 2.000 dentro desse assunto aí sobre finanças. E por último, eu quero te falar que fala-se 5 vezes mais na Bíblia sobre finanças do que oração. Oração é a nossa comunhão, super importante, mas veja como é que esse assunto ele é bastante amplo, muito amplo, ok? Então vamos embora fazer essa jornada ao longo dessas semanas falando um pouquinho sobre isso, que eu vejo que é importante. Eu vou iniciar aqui só algo contigo falando sobre esse conceito, que é isso que eu vou falar ao longo dessa série. Eu quero te mostrar 3 conceitos do reino de Deus básicos, que eles precisam estar instalados no nosso coração.
E a gente vai ver alguns deles, não é isso? Nós vamos ver exatamente esses aí. Ó. Preste bem atenção, o primeiro deles é esse aí. Incrível, né? Mas nada é estabelecido na minha vida como prática se primeiro a minha maneira de pensar não mudar. Então, a mudança de mentalidade é a chave, gente, para a mudança de todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente conversa com pessoas falando, cara, olha só, mas você está falando coisas com a tua esposa nesse relacionamento que elas são... Esse tipo de conversa ela é imprudente. Por que você está trazendo esse tipo de assunto? Então, por exemplo, sabe o que acontece muito na vida de relacionamentos, e principalmente com casais, que vêm passando por períodos ou de restauração ou de situações que foram ruins e tal? Volta e meia a pessoa está tocando naquela ferida lá do passado que já foi resolvida e tal, e lembrar os erros do passado que vem na mente do cara, e o cara de maneira imprópria, né, a pessoa, seja mulher ou homem, e começa a colocar aquilo tudo de volta para fora. Gente, mas nós temos que ter um domínio dentro do nosso coração ao ponto de compreender, se eu abrir a minha boca para falar disso, primeiro, esse assunto já foi resolvido, é passado. Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu avanço para aquelas que diante de mim estão. Segundo, eu vou catucar uma ferida, cara, e eu vou entrar numa ira, numa situação indevida e eternamente, então, eu vou ficar vivendo de lembranças de coisas ruins. Eu vou permitir a minha boca, abrir a minha boca para ficar nesse bate-boca de coisas. Quando é que eu vou construir uma sabedoria? Você está vendo? Então tem coisas na nossa vida que são impróprias, eu tenho que mudar a minha mentalidade, eu tenho que mudar a minha mentalidade de relacionamento. Tem coisas que não devem ser ditas. Por quê? Você não está escondendo a verdade. É porque elas provocam, cara, o abrir de um vulcão, de uma ira, que simplesmente porque eu estou na carne eu vou... Não é assim que funciona. Então eu preciso ser governado por uma mentalidade que me faça crescer, que me faça progredir. Esses conceitos, eles estão na Bíblia, não é certo? Então, se eu absorvo isso e ponho para dentro, falo, quer saber, eu não quero a minha maneira de pensar. Jesus me mostra aí. Me mostra o que eu preciso enxergar na área de finanças que vai mudar a minha vida completa dentro dessa área. Ah, legal. Vai mudar porque eu vou fazer essa troca. Mudança é troca de mentalidade. A troca de mentalidade. Eu sei que é muito forte esse apelo. Eu trabalho, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Cara, mas eu só estou fazendo besteira. Vamos botar na prática e ver. Eu só vivo endividado, né? Nunca tenho dinheiro para nada. Estou sempre endividado. Estou sempre endividado. Caramba, gente, tem alguma coisa errada, né? Por um momento a gente pode passar aquilo que a gente chama de sufoco financeiro, de várias situações, mas Deus está conosco. O importante mesmo é eu mudar a minha mentalidade em lidar com as minhas finanças. Aí sim, a minha mentalidade trocada, ela dá agora debaixo da visão do reino de Deus, debaixo da proposta do reino, você verá grande diferença na tua vida. Legal, gente? É isso aí. No próximo vídeo, nós vamos começar daqui mesmo, e a gente vai mandar ver, e eu vou compartilhar ao longo dessa série esses 3 conceitos que eu, pastor Elinho, considero super importante para que a gente entre debaixo da visão de Deus em lidar com finanças. Compartilhe isso com seus amigos, né? Aqueles que estão precisando, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!